Olá, sétimo ano, tudo bem? Como é que vai todos vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Nós estamos aqui agora para realizarmos a correção das nossas atividades da disciplina integradora Comunicação e Linguagens, PET 4, semana 3, ok? Nessa semana nós iremos trabalhar as funções da linguagem e a evolução da linguagem. Como é que a linguagem foi aí passando por modificações ao longo do tempo e como é que ela evoluiu até que nós temos a linguagem que nós utilizamos hoje. No quadrinho Resgatando Conhecimentos, nós vamos entender aqui que evolução da linguagem trata-se da comunicação e linguagem, a evolução nas formas e nos tipos de comunicação. A língua é uma forma de linguagem, né? O que nós dizemos, por exemplo, Por exemplo, o nosso idioma, língua portuguesa, é só uma das formas de inúmeras linguagens que existem. Um exemplo, um grupo de pessoas que utiliza a mesma língua, que fale português, que fale inglês. Nós temos também outros tipos de comunicação, como, por exemplo, a língua de sinais, para as pessoas que são surdas e ou mudas, né? A fala é a linguagem oral, utilizando o sistema de sinais verbais. A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está escrito, seja das frases ou de ideias presentes no texto. É interessante nós entendermos que não é o entendimento que o leitor teve sobre o texto, não é a interpretação que a pessoa tem, mas sim é o que de fato está sendo dito, o que está sendo falado, ok? Vamos para as atividades, então? Nós temos aqui um textozinho que vai ser de base para responder a questão 1, que diz assim: conforme o homem foi inventando signos, surgiu a necessidade de que houvesse um processo de organização para combiná-los entre si, uma vez que, se usados de forma desordenada, a comunicação se tornaria difícil. Segundo Bordernari, essa comunicação foi que deu origem à linguagem, tá bom? Nós achamos aqui esse textozinho, esse parágrafo, no blog educamundo.com.br. A pergunta é: como foi o processo que deu origem à linguagem? Bom, a linguagem estruturada surgiu, então, diante da necessidade de se organizar a comunicação, que até então acontecia somente através de signos ou símbolos. A palavrinha signos aqui nesse contexto representa símbolos. Por exemplo, vocês já viram, com certeza, já estudaram sobre pinturas rupestres, que foi ali o início da comunicação que se tem registrada na época ainda do homem das cavernas, né? Então, ao passar do tempo, a comunicação, bem como várias outras facetas na história da humanidade, foram evoluindo e hoje nós temos uma comunicação totalmente estruturada, organizada, inclusive em vários idiomas diferentes, tá bom? Agora nós temos uma tirinha aqui, uma imagem, na verdade, né, em que mostra a evolução da comunicação de uma forma bem humorística. A primeira palavra escrita, nós vemos aqui ainda a época do homem das cavernas, talhando aí numa pedra o que ele gostaria de dizer. Em seguida veio a tipografia móvel, que era uma forma bem mais elaborada do que a época das cavernas de se escrever. Seria algo como o primórdio, o projeto alfa aí de uma máquina de escrever já antiga. Depois nós tivemos a era da publicação em massa, em que tudo podia ser escrito, veio-se então os livros enormes, né? As enciclopédias gigantescas. Passou-se um pouco mais de tempo e nós tivemos a invenção do e-mail, em que você pode escrever uma mensagem simples
que seria como que a evolução do fax e encaminhá-la para uma pessoa em qualquer lugar do mundo. E por último, aí nessa linha de evolução, nós temos um rapazinho aí com o Twitter, um celular na mão, tweetando. E aí o menino diz assim, 140 caracteres, o que mais há a dizer? Então, se vocês observarem, olha que interessante, parece que ao invés da comunicação de fato evoluir, ela retrocedeu. Porque o menino que hoje tem uma tecnologia gigantesca na mão, para mandar mensagem tem que se limitar a 140 caracteres, que é um tweet. E é interessante que hoje nem se usa mais tanto o Twitter, né? Já não há mais aí essa ideia de 140 caracteres, mas enfim, era assim que o Twitter se difundiu, né? Mensagens bem curtinhas, bem pequenas, de no máximo 140 caracteres ou dígitos. E é interessante a sátira aqui nessa imagem, porque se vocês observarem, o menino se assemelha muito ao homem da caverna, não é verdade? Então, mais uma vez, dá a ideia de, ao invés de ter evoluído, retrocedeu. E isso, esse tipo de comunicação aí dos tweets, a linguagem bem informal que muitos jovens, e imagino que vocês também utilizem na internet, acaba tirando um pouco da eficiência e da habilidade em se escrever de forma correta, um texto coerente e um texto que deslanche, que consiga levar a informação de forma objetiva, né? Ok. Ao longo de sua existência, o homem desenvolveu várias formas de se comunicar por meio de sinais, pinturas rupestres, escritas e inúmeros descobrimentos tecnológicos que possibilitaram a transmissão de informações entre indivíduos. A tecnologia permitiu a difusão de informações de forma cada vez mais eficiente, aproximando as pessoas e diminuindo o tempo de propagação de mensagens. No entanto, essa transformação não ocorreu do dia para a noite. Os meios de comunicação percorreram um longo trajeto para chegarem ao que conhecemos hoje, certo? Então, isso aqui foi uma informação, né, mais a título de conhecimento para vocês, né? E aí agora nós caminhamos para a questão número 2, que tem essa tirinha aqui. O tema dessa tirinha é mentirinhas. Interessante, né? Vocês podem ler aí a tirinha quando desejarem. A pergunta diz assim: a soma de uma palavra estrangeira, man, e a palavra tirinhas, as quais representam o título da tirinha, produziu outro significado. Explique-o. Bom, vamos entender então que o título dessa série de tirinhas produzidas pelo Fábio Koala se chama Mentirinhas. Aqui em cima dá para vocês verem, né? O que acontece? Ele deu a impressão de que gostaria de contar mentiras pequenas. E aí ele juntou aí o man, que seria uma forma uma alusão à palavra homem em inglês, e tirinha, seria então as tirinhas para homens. E aí, juntando, nós temos a ideia de mentiras pequenas, né? Então, é isso, a explicação da letra A palavra composta mentirinhas nos passa a ideia de mentiras, ok? Letra B. De acordo com os estudos sobre preconceito linguístico, você concorda que a língua passa hoje por um processo de empobrecimento ou de mudança? E aí, argumente. Bom, é pessoal, porque no momento que pergunta aqui, ó, você concorda? A questão é pessoal e não existe resposta errada para uma opinião, tá bom? Então, a minha sugestão, né, a minha opinião pessoal. A língua atualmente passa por transformações diante daqueles que a usam, onde não é raro percebermos pessoas que não conseguem interpretar um texto ou até mesmo usar a norma padrão da língua, o que antigamente era chamado de norma culta.
Então, sim, a língua está hoje passando por um processo de empobrecimento, porque quando você se pega a conversar com pessoas, quando você para assistir um filme ou um documentário bem atual, você percebe que muitas vezes a língua chegou numa fase em que as pessoas têm muito mais facilidade de se comunicar por gírias, por siglas, do que por uma palavra completa. Quantas vezes escrevendo aí no WhatsApp, escrevendo no aplicativo de mensagens, você se pegou aí escrevendo VC ao invés de você, não é verdade? Letra C, em sua opinião, novamente é uma resposta pessoal, a língua muda através do comportamento ou o comportamento muda através da língua e pede uma explicação. Então vamos lá, novamente é uma questão pessoal e eu deixo aí para vocês uma sugestão, mais uma questão de opinião própria também. A língua muda através do comportamento. Por que eu penso dessa forma? Porque você pode perceber isso, por exemplo, na linguagem utilizada por dois amigos em um churrasco, um fim de semana, na casa de um ou de outro, e a linguagem usada, por exemplo, em um tribunal durante uma audiência judicial. Então, o momento, o comportamento, a situação é que faz a ocasião da língua. Dá para você imaginar um homem ou uma mulher, né? Não tem por que ser só homem, que seja juíza, conversando com a amiga dela no telefone, contando sobre algo que aconteceu no fim de semana, ou ainda na manicure, arrumando a unha e conversando com a manicure. Será que ela usaria a mesma linguagem que ela usaria numa audiência judicial? Não, né? Então, a língua muda através do comportamento e não o verso, ok? Por que a língua muda ao longo dos tempos? É a letra D. Bom, acontece um processo de transformação porque tudo no mundo muda. O tempo passa, as coisas mudam, evoluem ou involuem, dependendo da situação. Então, as pessoas mudam, a sociedade, os conceitos, tudo mudam. E, obviamente, isso reflete-se na língua, na linguagem que um povo utiliza para se comunicar. A linguagem que seus bisavós utilizam, provavelmente não é a mesma que você utiliza. Tá certo? Pegue aí um livro de 1900, o iniciozinho do século 20, 1910, por aí, e compare com a linguagem que nós utilizamos hoje. Mudou-se, porque as pessoas mudam, a forma de pensar muda, ok? Função referencial ou função denotativa. Uma reportagem, como você sabe, utiliza uma linguagem objetiva, pois a finalidade do emissor, a pessoa que fala, é informar o leitor a respeito de um determinado acontecimento. Leia os dois textos que se seguem. O primeiro, da jornalista Poliane Castelo Branco, refere-se ao início da história do voto em nossa pátria, quando ela ainda nem se chamava Brasil. O segundo diz a respeito da importância do voto e trata-se de uma campanha organizada pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, nós estamos em um ano de eleições municipais, né? Texto 1. A história do voto no Brasil começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. Foi no dia 23 de janeiro de 1532 que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. Segundo texto, é uma campanha publicitária. Se nas próximas eleições você não escolher os melhores candidatos a prefeito e vereador, sua cidade vai perder 4 anos. E 4 anos é muito tempo. Em outubro, vote com consciência.
Essa aqui é uma campanha para a eleição, uma campanha inclusive municipal, né? Agora você deverá fazer a comparação entre esses dois textos. Qual a intenção está relacionada em cada um dos textos? Bom, o texto 1 tem a finalidade ou tem a intenção de informar como foi a primeira eleição no Brasil. Traz aí datas para a gente, né, a finalidade daquela eleição, que era eleger o conselho municipal, né? Já o texto 2 incentiva o leitor a votar de forma consciente para que seu município não fique prejudicado por 4 anos, tá bom? B. Quais elementos dos textos fizeram você chegar a essa conclusão? Bom, os textos contêm alguns elementos, como, por exemplo, as frases estão estruturadas na ordem direta, usando linguagem denotativa, a construção do discurso que foi em terceira pessoa, no caso do texto 1, a linguagem verbal, que é aí um conteúdo linguístico, né? A linguagem verbal é aquela que contém vários verbos durante o texto, como, por exemplo, aqui no texto 2, escolher, né? Perder. Então, isso aqui nos fez chegar a essa conclusão de que os textos são, então, têm o objetivo de informar e de incentivar. Tá bom? Meninas, então aqui agora nós encerramos a nossa semana 3 de atividades. Por favor, mandem as atividades de vocês no link, eu fico aguardando. Não fiquem com dúvida, sempre perguntem se houver alguma atividade que não ficou clara o suficiente para vocês, tá bom? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus. Nós nos vemos na próxima semana para a correção do vídeo da semana 4. Bye, bye!